O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Diz um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que nós, em nossa vida, temos que fazer escolhas. E estas escolhas, elas se dão em diversos níveis. No nível estético, no nível ético e, por fim, no nível religioso. Quando nós estaremos diante da última escolha, ou Deus ou não. Então, nós temos aqui duas leituras que acabamos de ouvir, que se tratam a respeito de escolhas. Josué chega com as tribos que vieram do Egito à terra prometida. Está na terra dos amorreus. São vários povos que habitam essa terra: filisteus, ferezeus, heteus, jebuseus, amorreus e outros, elamitas. E aí ele encontra vários deuses. Cada tribo, cada povo tinha o seu Deus. O rei, e cada cidade tinha um rei, tinha o seu Deus. E fazia festa.
fazia sacrifícios a esse Deus que chamava de Baal, de Senhor. Impressionava mais aquele Deus que era da cidade mais forte, que tinha maior exército, que tinha maior riqueza, maior poder. As pessoas admiravam mais esse Deus. O povo que morava na montanha, que criava o gado, também tinha seu Deus. Cada tribo adorava um Deus, mas tinha vergonha de adorar o seu Deus. Porque não era um Deus conhecido, admirado. Uns diziam, nós moramos na montanha tal, o nosso Deus é El Shaddai, o Deus da montanha. Outros diziam, nós moramos em tal lugar, e o nosso Deus é Elohim. Outra tribo dizia, nós adoramos El Roi. Outros diziam, nós adoramos o Deus de Abraão. Outros, o nosso Deus é o Deus de Isaac. Outros diziam, é o Deus de Jacó. Outros simplesmente diziam, nós adoramos o Deus dos nossos antepassados. Josué reuniu todas as tribos numa festa e propôs uma votação. Vamos fazer aqui, hoje, agora, em Siquém, em torno desse santuário, nós vamos fazer uma escolha. Qual Deus nós vamos adorar? Mas aí uma decisão importante de Josué, que vai nos ensinar muito. Ele não irá pela maioria. Nós nunca, quando se trata de questões de fé, não temos que ir pela maioria, de jeito nenhum, temos que ir pelo que é certo, pelo preceito que é divino. Por isso que ele disse, se a maioria decidir adorar um Deus dos nossos antepassados da Mesopotâmia, ou um Deus dos amorreus, se a maioria decidir, quanto a mim e minha família, nós iremos adorar o Deus dos nossos antepassados. Não seguiremos a maioria. Porque foi este Deus que conduziu Moisés, e junto a Moisés, Josué, Calebe, que saíram do Egito, com as tribos que lá estavam, escravizadas, e esse Deus é que sustentou esse povo no deserto. Nos momentos mais difíceis, até realizar a promessa. Agora eles estão na terra, e foi por causa desse Deus. Nós iremos adorar a Ele. Não importa a escolha de vocês. Há muitos, que têm essa mania, A maioria decide, eu estou com a maioria. Vai ser levado pela maioria. E nem sempre a maioria está certa em tudo, não. Agora, veja bem, os velhos, ele reuniu o conselho dos mais idosos. É outra coisa importante. Jovens, procure saber o que os mais idosos pensam. Não empine aí o queixo, o nariz e acha que agora são os donos do mundo. Consulte os mais velhos.
Peça a opinião deles. Foi o que Josué fez. E os mais velhos disseram: longe de nós querer adorar os deuses desta terra. Nós vamos adorar o nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados. E ali, em Siquém, se deu uma aliança que foi firmada entre as tribos para adorar um só Deus, que é o Deus Criador, que é o Deus que esteve com eles, o Deus que os fez vencer. Vamos a Jesus. Também se trata de escolha. Veja que Jesus deu a opção para os discípulos, e eram muitos que seguiam. Ele realizou sinais e as pessoas ficaram admiradas com esses sinais, foram seguindo. Mas aí ele diz as condições para seguir. Quem quiser me seguir, tem que comer desse pão que desceu do céu. Foi uma das coisas. Eles estavam com muito interesse próprio em torno de Jesus. Jesus, diante dos pães, eles: oba, nós vamos ter um rei agora que dá comida, que dá pão. Queriam fazê-lo rei. Jesus falou: esse pão vocês comem e amanhã estão com fome de novo, mas há um pão que desceu do céu, e vocês comendo desse pão, vocês não terão mais fome. E eles murmuraram e disseram: Senhor, essa palavra é muito dura. Quem é que pode seguir uma palavra dessa? E deixaram de seguir Jesus. Ficaram uns poucos. A maioria deixou de seguir Jesus, por causa das condições que ele colocou. E ficou a minoria. E os mais à frente dessa minoria eram os apóstolos, e ele pergunta: vocês também não vão me deixar? E eles, começando com Pedro, sempre Pedro, né? Cabeça dura, com dificuldade de entender as coisas, rude, mas alguém que quer seguir Jesus. Alguém que tem muita dificuldade, mas crê nele. Se deixa levar pela palavra dele. Senhor, a quem nós vamos? A quem iremos? É tu, Senhor, que tens as palavras de vida eterna. E nós cremos com firmeza mesmo que tu és o Santo de Deus. Ele faz ali a sua escolha, é seguir o Cristo. Tu és o Santo de Deus. E segue Jesus. Vamos a uma terceira coisa para encerrar. Família. O homem, a mulher, os filhos, isso que é família. E o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa. Algumas mulheres ficam arrepiadas quando ouvem isso, né? Mulheres,
sejam solícitas, submissas aos maridos. Está escrito. E ele não inventou isso não. As mulheres não podiam mostrar o rosto, a não ser dentro de casa. As mulheres não podiam ir à sinagoga, não podiam fazer leitura. Era assim. E ele diz: sejam submissas aos maridos. O marido é a cabeça, o homem é a cabeça da mulher. Piorou, né? Piorou não. Atenção. Ele está fazendo aqui uma comparação da mulher com a igreja. A igreja fiel ao Cristo. Está fazendo a comparação aqui do marido com o Cristo. E o mais duro, mais difícil, ele vai dizer aos maridos. Parece o contrário, mas não é não. Ele vai dizer: maridos, amem as vossas esposas, como o Cristo amou a sua igreja. Ele que é a cabeça da igreja. Ame como Cristo, que deu a vida pela sua igreja. Não é pouca coisa isso não. Dar a vida como o Cristo. Mostrando aqui de maneira mais profunda que se pode haver o amor. Amém. Então a submissão, a solicitude da igreja para o Cristo é no amor de Cristo. A solicitude da mulher, a submissão da mulher é no amor do marido. Que deve dar a sua vida, como Cristo deu a sua vida. Isso não é feio não, viu? É bonito. Isso é libertador, não tem escravidão, não tem opressão no amor, mas só libertação, só paz, só alegria. Porque dentro de uma família onde a solicitude se dá no amor, há paz, há felicidade. É a família feliz, é a família como Deus quer. A família onde reina de maneira mais profunda o amor. A solicitude de um para com o outro. Então vamos, como fiéis seguidores de Cristo, não querer segui-lo como segue a maioria. Hoje eu celebrei cedo aqui, celebrei na Santa Luzia, celebrei lá na Macaúba. Essa já é a quarta missa hoje, ontem à tarde foram 2, 6. Atenção! Vocês imaginam se todos os que foram batizados e que se constituíram como pertencentes ao Cristo, se todos viessem seguir o preceito dele. Teríamos que celebrar aqui, e na Divino Espírito Santo, e na Nossa Senhora Aparecida, e nas capelas, pelo menos umas 8 ou 10 missas por dia.
Onde estão os outros? Batizam e não vem mais à igreja, não quer saber do preceito, da oração, da comunhão, de estar presente, de ser solícito ao Cristo, de sentir-se pertencente à igreja dele, ao corpo vivo dele, do qual ele é a cabeça. Onde estão? Porque na igreja está a minoria. E graças a Deus, aqui é para vocês agora. Vocês estão aqui. E por que vocês estão aqui? Porque vocês fizeram a escolha de Cristo. Ou não foi? Vocês escolheram o Cristo. Vocês escolheram recebê-lo na Eucaristia, que é o ápice da vida da igreja. Poderia estar zanzando por aí, bebendo, fazendo rodas aí nas portas da casa, com um monte de lata de cerveja, com som alto perturbando os vizinhos e várias outras coisas. Mas vocês fizeram uma escolha. Louvado seja Deus por isso, por vocês aqui. E para sempre seja louvado.